Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico na questão da aprendizagem do uso do dinheiro a partir da infância. É um tema ainda muito polêmico e que gera nos pais muito desconforto, medo e vergonha, tá? Nós vamos falar hoje sobre o furto infantil, o furto que ocorre na primeira idade da criança, na primeira infância da criança. Então é importante também definir, gente, que furto e roubo são duas coisas bem diferentes. E vocês vão entender então o que ocorre com a criança. Na primeira fase da vida dela, de quando ela nasce até mais ou menos os 3 anos de idade, a criança tem acesso a absolutamente tudo dentro do ambiente no qual ela vive. Então, os brinquedos são dela, as coisas da casa, os objetos da casa são dela, ela tem acesso a tudo, ela pode pegar, ela pode mexer. O pai e a mãe fazem até questão que essa criança mexa nas coisas, né? Então ela abre a gaveta, ela tira as coisas, ela coloca as coisas. É a apropriação de si. Ela vai na casa dos avós, o que acontece? Tudo é para essa criança, né? Os avós deixam mexer em tudo, dão tudo o que ela quer, ofertam tudo para essa criança. E isso é natural, é muito comum. Portanto, a criança vai crescendo acreditando que tudo é dela, tá? Nós não temos muito aquele hábito no processo educacional lá embaixo, né, nas primeiras idades, de já ir mostrando para a criança, olha, isso aqui é só da mamãe, isso aqui é do papai, você usa e devolve. Até porque ela não tem a apropriação disso exatamente, né? Então nós costumamos deixar que a criança fique mais livre para entender e aprender as questões do que é da casa. Bom, isso gera o quê? Quando ela vai para a escola, por volta dos 3 anos, né, a criança vai para a pré-escola, o que acontece? Ela não tem ainda dentro dela definido a questão da individualidade, a questão do que é público e do que é privado. Portanto, a criança, quando ela vai para a escola, o que ela faz? Ela pega as coisas do amiguinho, ela pega as coisas da classe, da escola. E é muito comum também que ela leve para casa. Se ele não tiver um professor atento, é comum que ela chegue em casa e os pais verifiquem dentro da bolsinha ou da mochila que ela levou algo que era da escola, tá? Isso é muito comum. E aí o que os pais devem fazer? Vão orientando a criança de que ela deve devolver, de que aquilo é da escola, de que aquilo é de um amiguinho, tá? E que deve ficar onde estava, que ela não deve trazer para casa. Então, nesse momento, você começa a educar o seu filho para uma adequada vida em sociedade, né? Para que ele entenda que o que é dele, ele pode ter, ele pode trazer, ele pode levar, e o que não é dele deve ficar onde está, ou ainda aprender a pedir, tá? Isso entre os 3, 4 anos é muito comum e não deve ser causa de preocupação para os pais, tá? Só de orientação e educação. Depois disso vem a outra fase, que é dos 4 aos 6, 7 anos, que é onde aparece o conflito que eu vou dizer hoje, né? O motivo da nossa aula. As crianças que furtam. Muitos pais, eles chegam até mim, até nós, aflitos, né? Muitas vezes com vergonha, e eles não conseguem colocar isso objetivamente no primeiro momento. Então eles vão dizendo, olha, porque meu filho, sabe, ele pegou uma coisa na casa do amigo, ou mesmo dentro de casa, ele pegou uma coisa que não era dele. Será que o meu filho é um bandido? Será que o meu filho é um ladrão? Tá? Não, gente, ele não é. Na verdade, nós vamos entender agora o seguinte. Quando a criança é menorzinha, pequenininha, naquela fase que ela ainda não fala, ela não verbaliza, ela não tem a apropriação da comunicação,
Quando ela está insatisfeita com alguma coisa, ela faz o quê? Ela chora. Como nós não sabemos decifrar choro, o que nós fazemos? Nós colocamos no colo, nós conversamos, nós fazemos alguma brincadeira, mas nem sempre isso é suficiente e a criança continua chorando. E o que nós fazemos então? Olha, se você parar de chorar, a mamãe vai te dar um brinquedo. Olha, se você parar de chorar, o papai vai levar você no playground. Ó, bebê, se você parar de chorar, para de chorar, que a vovó e o vovô vão dar sorvete para você. Isto é, nós ensinamos às crianças que há uma compensação material para uma insatisfação emocional ou sentimental. E esse é um erro que nós cometemos desde a primeiríssima infância dessa criança e que ela vai carregar para o resto da vida, para a fase adulta. Então ela vira aquele adulto que, para compensar uma insatisfação, ele vai atrás de algo material, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando a criança tem esse hábito dentro da casa dela, da família dela, de estar insatisfeita e receber algo por isso, um objeto, ela vai entendendo o quê? Eu estou triste, eu quero um carrinho. Eu estou irritada, eu quero uma boneca. Eu estou nervoso, eu quero ir para o playground. Tá? Ela entende que há uma substituição, como se aquilo pudesse fazer nela, trazer para ela uma compensação. E é dessa maneira que a criança entende, ainda que de maneira muito subjetiva, porque objetos ela vai aprender mais para frente na vida dela, mas objetos custam dinheiro. Tem valor financeiro, tem valor monetário. Então, o inconsciente dela já começa a prepará-la para isso, para esse uso. Então, se nós aprendemos de maneira equivocada e inadequada, nós vamos agir no restante da vida dessa mesma maneira, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Na fase dos 4, 5 anos, a criança já verbaliza, mas ela não tem a apropriação das suas emoções e dos seus sentimentos. Então ela já não chora mais também, porque ela já passou da idade do choro. E como ela não tem a capacidade ainda total de se comunicar, verbalmente, pela fala, de expor que ela está triste, ou os motivos da sua tristeza, da sua angústia, da sua insatisfação, da sua irritabilidade, tá? O que ela passa a fazer? Aquilo que ela aprendeu na primeira infância, ela passa a substituir. Então ela pega as coisas dos outros para ela, tá? E isso começa a gerar nos pais um medo de que essa criança está furtando, porque aí as pessoas começam a comentar: olha, porque o seu filho veio aqui em casa e ele levou o brinquedo do meu filho. Olha, viu, o meu netinho veio aqui e ele pegou uma coisa que não era dele. Tá? Ele pegou um pacote de bolacha, ele não pediu, ele colocou dentro da bolsa. A mesma coisa muitas vezes quando se vai no shopping, no mercado, tá? A criança ela está insatisfeita, ela vai, pega, como se aquilo pudesse substituir. E muitas vezes ela esconde, e isso é que dá aos pais a sensação de que a criança está cometendo um delito grave chamado roubo. E não é roubo. Tá? A gente pode até qualificar, se fosse, né, na verdade, qualificar aqui, como furto. O furto, na verdade, é o quê? É você se apropriar de algo que está disponível, de algo que está à mostra. O roubo já é algo elaborado, que você pensa, né? O roubo seria, por exemplo, ele ir à casa de alguém, entrar escondido num quarto, abrir um guarda-roupa, né? Pegar dentro de uma gaveta algo que não está disponível. E não é o que acontece, as crianças, de regra, elas pegam aquilo que está à mostra, tá? E o que acontece aqui? Se o seu filho está fazendo isso, se o seu filho, a sua filha estão tendo essa atitude, é agora muito importante que vocês entendam que ela está pedindo atenção. Essa criança, por algum motivo, está passando por um distúrbio emocional, tá? Isso para os pais também é difícil, né? A gente ouve muito assim: poxa, mas eu dou tudo que eu posso,
eu converso sempre com ele, né? Eu não deixo faltar nada. E é assim, nós também somos assim, não é? Quantas vezes nós temos tudo, mas algo dentro de nós não está bom? Então nós precisamos ter o quê? Uma família de base que seja muito atenta a nós. E essas crianças também precisam. Então, se o seu filho está pegando algo de alguém, é importante que você converse com ele para saber o que está faltando, tá? Não pode brigar, não coloque de castigo. Isso vai gerar na criança um sentimento de culpa, de uma culpa que ele não tem, tá? É a maneira de ele se comunicar. E é importante, então, que nós também entendamos que ele está passando uma mensagem. Então, é importante conversar, dar amor, dar afeto, dar carinho, compreensão. Se a criança não consegue verbalizar totalmente o que ela está sentindo, é hora, então, de nós utilizarmos a nossa inteligência como pais, como educadores, para observar essa criança e ver o que falta. Se ainda assim não conseguimos chegar ao resultado, procure um psicólogo infantil, procure um terapeuta, certo? Mas entenda que essa criança precisa suprir algo que está faltando dentro do emocional dela. Isso gera o que, gente? Isso mal elaborado vai gerar o quê? Um adolescente e um adulto financeiramente instável, emocionalmente instável, obviamente, e resulta no financeiramente instável, que é aquele que está assim: ah, eu estou muito triste hoje, aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, então vai para o shopping e gasta tudo. Né? Não é o que acontece? Tá? Compra aquele monte de coisas que muitas vezes nem vai usar. Tá? É aquela pessoa que está frustrada com a vida, ela entra numa doceria, come todos os brigadeiros, beijinhos e tudo quanto é doce para suprir o que? Uma falta emocional. E isso foi aprendido lá na primeira infância. Ninguém conseguiu, ninguém entendeu que aquela criança precisava de amor, de afeto, de atenção, de corrigir um emocional que estava deficiente ou deficitário. Então é muito importante prestar atenção nisso para que você não vire um adolescente e um adulto que não sabe usar o seu dinheiro em razão do seu descontrole emocional. Se você tem esse controle, se você tem pais que estão atentos a isso, você vai ser um adolescente e um adulto que terão controle financeiro. Tá? É muito comum, de acordo com o que nós ganhamos, que isso venha de um simples brigadeiro na doceria ao lado, a carros importados, iates, grandes mansões, livros em excesso, tá? E isso tudo gera para a gente o quê? Uma outra situação financeira que também não é bom, que é aquilo que nós acumulamos e que não tem uso, tá? Isso financeiramente não é bom, o dinheiro tem que estar em constante movimento. Então, se eu tenho essa camisa e eu a utilizo, ótimo. Quando eu deixar de utilizá-la, porque furou, porque caiu um botão, porque eu não quero arrumar, porque rasgou, ou porque eu já não quero mais, eu não vou deixar guardada no meu guarda-roupa, tá? Eu vou dar continuidade ao uso dela, ou vai para doação, ou eu coloco nesses sites de desapego, vou vender um pouco mais barato, seja o que for. Mas eu vou dar uso útil, eu vou dar utilidade àquilo que o meu dinheiro pôde me comprar, ou que o dinheiro de alguém pôde comprar para mim, tá? Então, voltando, o seu filho não está roubando, o seu filho não pertence a uma quadrilha mirim, o seu filho só está pedindo afeto. E não substitua esse afeto por nada material, para que ele não entenda, quando ele crescer, que quando ele tiver um problema emocional, ele pode compensar com dinheiro. Até porque a gente sabe que não compensa, né? A gente gasta aquilo tudo, compra um monte de sapato, de bolsa, de maquiagem, compra carro, faz viagem e a gente está vazio por dentro. Por quê? Porque o nosso emocional não está equilibrado. E o nosso emocional, ele não se equilibra com dinheiro, tá? Ele equilibra com o quê? Com apoio, com afeto, com compreensão, com abraço, né? Com grandes conversas nas quais nós podemos elaborar o nosso sentimento, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais, é só ler aqui o texto que nós temos abaixo do link.
E aguardamos vocês nas nossas palestras, nos nossos cursos. Entre em contato conosco para ter uma vida financeira mais saudável. Até a próxima!